texto, a gente tem a descrição, porque Deus, e a gente já falou sobre isso, existem inúmeros registros em civilizações antigas falando sobre uma grande inundação global. Mas a Bíblia é, de longe e sem comparação, o mais rico e detalhado de todos esses registros. Então você não vai ver nenhum tablete de nenhuma civilização falando sobre tantos detalhes e uma riqueza tão grande como a gente encontra nas Escrituras. E aí, a gente tem as informações também sobre a construção da arca, né, do barco, porque Deus não disse para Noé, vou inundar tudo, se vira, sobe num telhado, vê o que você faz. Deus dá o projeto para Noé e Noé segue o projeto, porque afinal de contas o projeto de Deus sempre funciona, sempre dá certo. Então quem pode ler para a gente ali esse trecho aqui, ó, que é Gênesis 6, do 14 ao 16. Faz uma água no tábuas esse preste. Nela farás compartimentos, e aquela afetarás o leitura por dentro e por fora. Deste modo a farás 300 côvados, será o teu projeto, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Isso, obrigado. Então aqui estão os detalhes, a gente vai olhar agora isso aí dentro lá dos nossos slides, né? Tentar imaginar. Então isso aqui é o que a gente chama de vista explodida, né? Se a gente pudesse desmontar a arca como se ela fosse um Lego. Deus ordenou que Noé fizesse ela com 3 andares, né? 3 parapavimentos, um embaixo, um segundo e um terceiro. Então ela tinha esses 3 pavimentos aqui, como se fossem 3 andares internos dentro dela. As dimensões Deus orientou lá no texto, né? E lá a medida no texto é em côvados, 300 por 50 por 30. A gente não sabe exatamente quanto é um côvado, mas existe um consenso, existe uma diferença entre o côvado egípcio, o côvado fenício, mas esse côvado que é mencionado na Bíblia, ele tem mais ou menos 45 centímetros, né? E essa medida do côvado era uma medida daqui da ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Você pode achar uma medida estranha, mas até hoje o sistema imperial usa polegada, né? E o que é polegada? É o tamanho do dedo do rei. Então a polegada mudava conforme mudava o rei. O côvado é essa medida. E hoje se entende que seja mais ou menos 45 centímetros. E aí você pode fazer a conta. 300 côvados, cada côvado é 45 centímetros, dá uma arca de 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13,5 de altura. Isso é mais do que um campo de futebol. Um campo de futebol costuma ter entre 90 e 100 metros, né, de comprimento. Acho que é isso. É isso mais ou menos, né? Então a gente tem a arca, é maior do que um campo de futebol, de campo. Ela é grande, não é um barquinho, não é uma jangada, não é um barquinho à vela pequeno, ela é grande. A madeira que Deus ordenou que fosse usada, né, que é traduzida para a gente como cipreste, a gente não sabe qual é essa madeira exatamente. Apesar dessa tradução, o texto original usa um termo gofer. Era provavelmente uma madeira de boa flutuabilidade, né? Talvez fácil de trabalhar também, porque Deus deu uma obra grande para Noé, então devia ser uma madeira especial, mas abundante, com certeza, na região em que Noé estava. E ela seria impermeabilizada, o texto diz que ele passaria betume, né, nas juntas, por dentro e por fora. Detalhe interessante também esse da impermeabilização, porque os relatos das civilizações todas falam que o barco tinha sido impermeabilizado. E o projeto aí, né, 3 andares, uma área central de ventilação, era uma coisa muito interessante, né? Tem mais alguns detalhes para falar sobre este barco. Colocando as medidas dela aqui, né? 135 metros de comprimento por 22,5 de largura. Isso dá um fator, que a gente chama, que é você dividir o comprimento pela largura. Se você dividir aí, quem tiver calculadora e puder fazer uma conta rápida, divida 135 por 22,5. Está faltando um meio ali, mas 135 dividido por 22,5. 6. 6? É isso, né?
Então, o fator é de 6:1. Algumas palavras não estão ficando boas aqui nessa projeção, né? O ozinho veio parar aqui embaixo, mas... a relação é de 6:1. A cada 6 metros que eu faço de comprimento, eu faço 1 de largura. 12 com 2, 18 com 3. Deu para entender? Então, eu tenho para cada 1 metro, para cada 6 metros aqui, eu tenho aqui. Então, ela é 6 vezes mais comprida do que ela é larga. Você fala, Lucas, o que isso importa? Até então, esse texto do Gênesis sempre foi esse texto. Sempre todo mundo leu isso. E a navegação humana vem se desenvolvendo desde essa época. A gente teve grandes navegadores no passado. Os portugueses fizeram um grande trabalho atravessando o oceano, né, para chegar aqui no Brasil, e não foram os primeiros a fazer grandes navegações. Nos tempos bíblicos de Jesus, eles já atravessavam aquele mar Mediterrâneo de cima para baixo. Então, a navegação sempre foi uma coisa que o ser humano se empenhou em dominar e fazer de uma maneira bem feita, porque foi vantajoso, envolvia comércio, envolvia muitas coisas, envolvia guerra. E essa marinha, essa engenharia naval que vai se desenvolvendo, chega até o nosso tempo. E a gente pode dizer que hoje os navios são construídos melhor do que nunca. Por quê? Porque é tecnologia avança. Não quer dizer que os marinheiros hoje sejam melhores do que os daquela época, mas quer dizer que os recursos que nós temos, seja de cálculos, seja de resistência de materiais, seja de projetos, seja do que for, hoje a gente tem condições melhores do que as de antes. Então, a engenharia naval atual, ela percebeu que a melhor relação que você pode ter para a construção de um grande barco é a relação de 6:1. Coisa que a gente já vê no projeto da Arca, que é um negócio de 4.000 anos, 4.300 anos atrás. E aí eu punho uma lista aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de grandes barcos de hoje em dia. A Marinha Inglesa tem um barco chamado HMS Illustrious. Ele tem 210 de comprimento por 36. Você pode fazer a conta. Vai dar 5,8 de fator de relação. A Marinha Espanhola tem o Príncipe de Astúrias. Olha o tamanho dos barcos, ó. Maiores ainda do que a Arca, tá vendo? Mas qual é a relação que eles ainda respeitam? Ó? É a mesma relação da Arca. Por quê? Porque essa é uma relação perfeita de comprimento e largura que dá estabilidade para a embarcação. Você sabe quem já fez cruzeiro, esses navios de cruzeiro que o pessoal vai viajar? Uma das empresas mais famosas no mundo hoje é a Royal Caribbean, né? 2 grandes navios deles, o Freedom of the Seas e o Harmony of the Seas, eles têm mais de 300 metros de comprimento. E qual que é a relação deles? Aqueles barcão gigante onde as pessoas viajam, ainda estão usando o mesmo conceito de projeto da Arca de Noé. A mesma relação. Então eu falo para você assim, será que Noé era um grande engenheiro naval? Quando as águas do dilúvio baixam, o que Noé faz? Quem já leu o texto? Ele planta uma vinha. Por quê? O texto diz, porque ele era agricultor. Noé era agricultor. Noé não era um grande engenheiro naval. O fato da gente ter um relato tão maravilhoso como esse, mostrando um projeto tão excelente como esse, que está sendo ainda, hoje em dia, né, utilizado pela engenharia. Não que a engenharia atual copie a Arca, não é isso. Mas a engenharia atual, com todos os seus recursos e cálculos matemáticos, não consegue idealizar nada melhor do que um conceito que já aparece na Arca. Então, Noé não é um grande engenheiro naval, nem de nenhuma outra natureza, ele é um agricultor. Então, como a gente encontra um projeto tão perfeito desse aqui? Por que será? Porque o projeto é de Deus, exatamente. Exatamente. E o relato é inspirado, e a gente acredita na literalidade dele,
Porque, como eu falei para vocês, lá no épico de Gilgamesh, a arca de Gilgamesh, ela é assim, ó. Pior ainda do que isso, né? Ela é assim. Ela é um cubo. Isso aqui não é um cubo, tá faltando mais um pedacinho aqui do lado, né? Mas ela é isso. Você pegar um bloquinho daquele, para você lembrar o que é um cubo é aquilo, cubo mágico, né? Quem já brincou com o cubo mágico? Aquele bloquinho. Se você pegar um bloco daquele, é isso, é um quadrado com volume, né? O cubo. Se você pegar um bloco daquele e jogar dentro d'água, o que vai acontecer com ele? Ele começa a girar. Porque ele não tem, o peso dele está distribuído igualmente. Esse é o projeto de arca que você encontra no épico de Gilgamesh. Então, é um documento antigo que mostra para a gente que uma outra civilização que não tem acesso, que não teve acesso à Bíblia naquela época, fez um registro sobre um grande dilúvio global e escreveram do jeito, com a informação que eles tinham. Mas o projeto deles é plausível? Não. Então, é isso que a gente já disse no começo do nosso estudo aqui. A Bíblia não está preocupada em ser o primeiro relato sobre o dilúvio, mas ela está preocupada em ser um relato verdadeiro, e ela está sendo. O que esses outros registros aí que a arqueologia descobre dos outros povos nos mostram é que, de fato, a história sendo encontrada em tantas partes do mundo mostra que ela é verdadeira. A história do dilúvio global é verdadeira, mas o projeto que é melhor apresentado está aqui nas Escrituras. Então, está aí, né? E a estabilidade que essa relação de 6:1 proporciona, o barco podia sofrer um impacto de uma onda frontal e inclinar 80 graus, que ele ainda voltava para a posição. Se você começa a mudar a relação, em vez de ela ser 6:1, a arca começa a ser um pouquinho mais curta e larga, começa a diminuir o quanto que ela suporta, porque a tendência dela tombar é maior. E lateralmente a mesma coisa. A arca poderia oscilar até 60 graus, que ela volta para o mesmo lugar. Então, o que a gente está percebendo? Isso tudo estudos que a engenharia hoje, com os cálculos que nós temos, é capaz de pôr à prova o projeto que é apresentado aqui na Bíblia e perceber que este projeto de arca é excelente. O tamanho, as medidas, o volume e todas essas coisas fornecem um projeto plausível e eficaz. Então, a gente está vendo que esse barco ordenado por Deus era extremamente estável. Havia tecnologia na época para Noé fazer isso. Porque como Noé ia cortar a madeira? Como que ele ia... Gente, se você ler Gênesis 4, os descendentes de Caim já começaram a construir instrumentos de corte, mexer com bronze e com ferro. Então, quando a gente chega na época de Noé, Noé não está quebrando galho na mão, né? Não está usando castor para roer a madeira para ele. Com certeza não tinha maquita, né? Com certeza não tinha tico-tico, mas ele já tinha acesso a algum tipo de instrumento eficiente para cortar. A tecnologia havia aos montes, tá bom? Isso aqui é muito legal. Hoje, lá nos Estados Unidos, tem um parque temático chamado Ark Encounter. Fica lá em Kentucky. Que eles fizeram uma réplica em tamanho real da arca. Eu não sei se vocês já viram isso pela internet. Tem um vídeo, depois eu compartilho com vocês. Olha aqui ela. Olha o tamanho das pessoas aqui, ó. Eles construíram uma arca de madeira em escala, tamanho real, né, tentando fazer o que se percebe nas escrituras, e ela é desse tamanho. Olha como são as pessoas. Então foi algo desse tamanho que Noé construiu, e ele foi avisado por Deus quando ele tinha 500 anos de idade sobre a vinda do dilúvio, e o dilúvio chega aos seus 600 anos. Então ele teve um período de 100 anos para este trabalho. É muito trabalho, mas assim, nada impede ele ter contratado mão de obra. Eu acredito que ele, com a sua família, foi capaz de fazer. Mas nada impede ele ter usado mão de obra de outras pessoas, que depois acabaram até ficando de fora da arca. Enfim, o projeto, ele é plausível, ele é verídico. E aí, nesse parque temático, né, você entra dentro, é possível que isso aqui é um museu, você entra lá dentro, tem os bonecos de cera, né, imitando Noé, imitando os animais e tal. Essa réplica levou 6 anos para ser construída. Custou 100 milhões, né? Porque hoje a madeira
você paga os trabalhadores, você paga guindaste, você paga... Noé fez, a madeira estava disponível de graça e ele fez na força do braço ao longo de muito mais tempo do que isso. Mas é muito interessante, depois você pesquise sobre isso, eu mando para vocês, tá? E o projeto está lá para mostrar para nós, assim, para a gente ter uma dimensão do tamanho disso, né? Você fala da Arca de Noé, não é um índio numa jangada, é uma coisa gigantesca, tá?